E, gente, vou começar então com o nosso momento de saúde, né? Muitas vezes a gente tem aí os desconfortos relacionados à sinusite, à rinite, como dor de cabeça, coriza, espirro, tosse, obstrução nasal. Quem tem, por exemplo, rinite há muito tempo sabe exatamente como que é, quais são os sintomas. Quem tem sinusite também sabe exatamente onde que é a dor. E só que às vezes a gente está tratando de forma errada, às vezes a gente está confundindo uma coisa com a outra e a gente precisa entender perfeitamente para evitar automedicação, diagnóstico errado e tratar da melhor forma possível. Eu recebo hoje o otorrinolaringologista Dr. Alfredo Lara. Seja bem-vindo. Tanto tempo, né? Pois é, prazer estar aqui de novo. Muito bom recebê-lo. Vamos lá, doutor. Vamos. Sinusite e rinite são doenças do aparelho respiratório. A gente fala do aparelho respiratório alto, porque tem do baixo, que são, por exemplo, pneumonia, asma, né? E são as grandes vedetes dos consultórios dos otorrinolaringologistas. Eu tenho a sensação de que as crianças têm muito mais sinusite, rinite, do que os adultos. É só uma sensação? Não, não é uma sensação. Embora a criança e o idoso, também os extremos de idade, eles vão conviver pior com essas alterações, porque eles não têm um sistema imunológico muito bem formado. No caso das crianças, estão entrando em contato com todos os agressores aí para formar o seu próprio banco imunológico, e os idosos, por ter uma imunidade diminuída, também sofrem mais com isso. Qual que é a doença mais frequente, a rinite ou a sinusite? Ótima pergunta, é a rinite disparado. E as pessoas tendem a falar que rinite e sinusite são a mesma coisa e não são. Uma rinite pode ser um pano de fundo para uma sinusite, mas o inverso não acontece. Para a gente fazer uma bela explicação, a rinite alérgica ela está para a asma, assim como a sinusite está para a pneumonia, perdão. Sinusite é uma infecção e rinite é um processo alérgico. Perfeito. Vou pedir para a produção colocar uma foto aqui, basicamente do nosso nariz, para a gente entender um pouquinho como é que isso tudo acontece, né? Aí a nossa face. Perfeito, a gente está vendo um corte da face como se a gente estivesse olhando no espelho e está mostrando o nariz por dentro. Então eu falo para os pacientes, o nariz ele é como se fosse um formigueiro. A gente tem a parte principal, que é o que a gente vê externo, e dentro dele tem cavidades para tornar o crânio mais leve, entre outras coisas que a gente chama de seios paranasais. Seio em grego, em medicina, a gente dá muito nome grego, são sinos. E daí estão as sinusites. Sinusites são inflamações ou infecções dessas cavidades. O nariz, ele é um verdadeiro economizador de energia. Então, esse desenho aparentemente caótico, na verdade, serve para levar o ar para o pulmão quente, umidificado, filtrado e com velocidade. Todo mundo pode fazer um teste simples. Se você colocar um pregador de nariz e tentar subir um lance de escada, você fica exausto, apesar da boca ser bem maior. Então, a mãe natureza pensou nisso para fazer o nariz funcionar dessa forma, como se fosse uma câmara de pressão. Então, a gente vê aqui no meio essa parte tortuosa aí, que é o septo, que divide um nariz do outro. A gente não tem um nariz, na verdade, nós temos dois. Tem essas bolinhas, que são os aerofólios naturais, que são as carnes esponjosas ou cornetos nasais, que ficam inflamados e obstruem a respiração. E do lado a gente tem essas cavidades, aqui mostrando o seio maxilar, que é uma das cavidades a maior que a gente tem, que são sede de infecções nas sinusites. Então, ele tem que ser transparente, branquinho dessa forma. Quando você tem uma sinusite, uma infecção, ele fica repleto de pus, cheio de pus. Agora, a rinite, por que as pessoas têm? Eu tenho a sensação de que é uma doença alérgica, é? É uma doença alérgica, para a gente trocar em miúdos aqui. O nosso próprio sistema imunológico, é nosso sistema de defesa, ele tem que reconhecer esses agressores e gerar uma certa resposta. O que é alergia? É uma resposta exagerada a determinados tipos de agressores. A pessoa nasce com isso não se cria. Tem graus variados de respostas alérgicas. A gente pode ter no nariz, que é a rinite, no pulmão, que é a asma, na pele, que é a dermatite, existem as alergias alimentares. E é extremamente comum no ser humano. Aí os estudos mostram que até 30% de nós temos algum tipo de alergia de grau leve, moderado ou severo. E existem as exposições crônicas a essas questões que podem gerar uma resposta um pouco exagerada, mesmo naqueles que têm um caso leve. Então, nós que moramos em centros urbanos, né, expostos a fuligem, poeira, os ambientes às vezes não tão bem batidos de sol, com mofo, caspa de animal, todo mundo pensa que é o pelo do gato e do cachorro, mas a caspa é pior. Enfim,
ácaros, etc., vão ter uma resposta mais duradoura, porque nós vamos ser agredidos mais vezes ao longo do tempo. Uhum. Então, a pessoa já nasce dessa forma e tem como tratar? Tem como tratar, assim, o otorrinolaringologista é o médico de excelência para tratar isso, né? Os imunoalergologistas também tratam, porque alguns casos são cirúrgicos. Por que são cirúrgicos? Eles podem estar associados com alterações na anatomia do nariz. Então você já tem uma via aérea que ela é apertada, estreita, por assim dizer, e já não funciona muito bem. Se você tiver uma rinite superposta, o que a rinite vai ocasionar? Um inchaço desses tecidos. Então, o espaço que já é pequeno vai ficar menor ainda, ele vai colapsar. E uma outra indicação clássica são para as sinusites de repetição. Esses pacientes que ficam tendo uma sinusite atrás da outra, que basicamente é uma sensação de gripe, ou uma gripe que perdura por mais de 7 dias, ou piora depois de 2 semanas. Quem tem sabe, a pessoa fala assim, mudou o tempo, eu me expus ao frio, estou com sintoma de gripe, tosse, coriza. A gente também indica cirurgia para poder, e outros tratamentos para poder melhorar essa função do nariz que está comprometida. Bom, vamos tentar deixar mais claro, separando um pouquinho a rinite da sinusite, porque eu quero que você em casa entenda o que é que você tem. A rinite, então como é que você vai entender que é rinite, como é que você vai procurar tratamento para isso. Tá. Então vamos lá. Vamos lá, trocando em miúdos. Rinite é alergia. Então ela vai ter uma série de sintomas comuns. Coceira, espirro, gotejamento do nariz, coceira nos olhos, porque a pelinha que reveste o nariz é a mesma que reveste os olhos. E você pode ter também sensação de dor de cabeça e nariz entupido. As pessoas tendem a pensar que dor de cabeça e nariz entupido é igual a sinusite, não é. É um quadro que a pessoa sabe, mudou de tempo, entrou com exposição de poeira, ela vai ter sintomas. A sinusite, ela tá mais... Peraí, calma. Aí como é que a gente trata a rinite? Você falou que tem como tratar com um alergista, né? Fazer um tratamento para combater tudo isso, mas tem algum tratamento pontual que funcione? Tem um tratamento pontual para os dois casos. A primeira lei é lavar bem o nariz. Então, lavar o nariz com soro fisiológico é maravilhoso para qualquer ser humano, não só aqueles que têm sinusite e rinite. Qual que é a função do soro? É igual lavar a calçada suja. Ele vai remover as partículas e sujeiras que grudam no nariz e desencadeiam essa resposta exagerada do organismo. Então a gente recomenda, olha, todo mundo deve lavar o nariz quantas vezes ao dia? O máximo que você puder. 2, 3, 4, 10 vezes, enfim. Mas com soro fisiológico, nenhum dos remédios. Cabe ao médico, que muitas vezes indica remédios específicos, prescrever o correto para você usar. Esses vasoconstritores, são esses remédios que a gente vende em farmácia para desentupir, não vou citar marcas aqui, eles provocam na rinite alérgica uma função rebote, piora o sintoma a longo prazo. É quase como se a gente falasse que um alcoólatra vai ter que tomar álcool para passar os sintomas da abstinência. Então, eles pioram a rinite e trazem uma série de desconfortos. Então, a princípio, somente soro fisiológico e limpar os ambientes, bem batido de sol, sem tanto carpete, mofo e umidade. Perfeito. O Jornal da Vida até fez uma matéria recentemente sobre esse assunto, aliás, foi a Andressa que fez. Vou pedir para a produção colocar aí, porque ensina a lavar o nariz. Vou aproveitar a sua presença. As altas temperaturas e a baixa umidade do ar podem impactar no bem-estar e na saúde. Associado a esse calor, a gente vê uma falta de chuva, então o tempo está muito seco e a gente perde muito suor para o ambiente também, né? A forma do nosso corpo se prevenir de um superaquecimento associado ao calor é transpirando, é suando. E isso acaba levando à desidratação, a gente perde líquido no nosso corpo. Ficar em um ambiente com ar-condicionado em dias de altas temperaturas é reconfortante, mas pode acarretar em alguns problemas, principalmente na área da mucosa nasal. Qual que é a função do nosso nariz? É aquecer, umidificar e filtrar o ar que vem do ambiente para ele chegar de uma forma mais adequada para a gente fazer as trocas gasosas no nosso pulmão. O que o ar-condicionado faz? Exatamente o contrário, né? Ele resfria, ele resseca o ar e se ele não tem uma manutenção adequada, além de não filtrar, ele vai estar poluindo ainda mais o ar. Beber bastante água é muito importante e também fazer a lavagem nasal. A lavagem nasal pode ser feita com seringa, spray,
lota, garrafa e aplicadores específicos para esse fim. A forma correta da gente fazer a aplicação de qualquer spray do nariz, seja de soro, seja com medicação, é sempre direcionando para a parte lateral, que a gente costuma falar lado esquerdo, mira na orelha esquerda, lado direito, mira na orelha direita, né? A lavagem nasal com a garrafinha, o mais importante da gente lembrar aqui é que deve ser feita com alto volume e baixa pressão. O que isso significa? A gente não pode apertar a garrafinha com toda a força. Se eu aperto essa garrafinha com toda a força, esse soro pode subir através da tuba auditiva e predispor casos de otite, infecção de ouvido. Então vai na pia ou durante o banho, abaixa um pouquinho o tronco e a cabeça, conecta, né, o bico da garrafa do nariz para ficar bem vedado e aperta devagarzinho. Naturalmente esse soro vai entrar por um lado e sair pelo outro. Uma outra dica legal também é fazer isso com a boca aberta. O uso da lota minimiza um pouco o risco das otites. Por quê? Porque ele não depende da gente apertar o frasco. A forma como que o soro passa de um lado para o outro do nariz é através da gravidade. Então a gente conecta o bico da lota, né, no nosso nariz, mais uma vez prestando atenção para ter certeza que ele está bem vedado, e vira a cabeça para o lado. Nunca fazer a lavagem com água, mesmo que for filtrada, né? Porque a água pura, ela dá uma sensação de ardor, ela tem um pH, né? Ela tem uma osmolaridade diferente do soro fisiológico. Então é importante também passar com o otorrino para a gente fazer um diagnóstico, né? Então, se tem algum tipo de desvio de septo, se tem algum tipo de doença crônica que demanda algum outro tratamento além da lavagem nasal. Andressa Oliveira para a Rede Vida de Televisão. Não. Olha que interessante, né? A gente estava falando exatamente desse assunto, conseguimos ver aí mais explicação e ainda esses exemplos de lavagem. Eu estava aqui conversando com o doutor, eu, por exemplo, faço a minha lavagem, mas não sai essa água toda que saiu pelo outro lado, como do médico que mostrou pra gente. É obrigatório passar de um lado para o outro? Não é obrigatório. E esses vídeos até que viralizaram nas redes sociais, e os pacientes trazem isso pra gente. Doutor, não sai de um lado para o outro, isso não é obrigatório. Não é preciso, é até interessante que você assoe na sequência, não precisa. O importante é lavar. Lavar. É pra gente lavar o nariz sempre ou só no momento da rinite, só quando tá resfriado? O ideal é sempre, a gente recomenda sempre, porque isso minimiza a chance desses sintomas acontecerem. Mas uma vez que você esteja com um quadro de rinite, sinusite, sempre. Importante lavar o nariz também nos extremos de temperatura. Muito quente, muito seco, muito frio, porque as vias aéreas elas têm uma temperatura e umidade ótima para funcionar, que é a temperatura ambiente. Então, se você está em ambiente que esses extremos são exagerados, vale sempre. Escritórios com ar-condicionado, enfim, estúdios. Perfeito. A gente vai voltar para falar um pouco mais e responder a sua dúvida. Você que tem alguma pergunta, pode mandar, que o doutor Alfredo Lara está aqui e ele responde daqui a 2 minutinhos. Perfeito. Me aguarda? Claro. Vamos lá, de volta, doutor. Eu vou sentar aqui para a gente ficar mais pertinho das perguntas. Vou pedir para a produção já colocar aqui. A turma que já mandou a pergunta segura, porque a gente já tem as respostas. Mas antes, eu quero te perguntar sobre o tratamento da sinusite, porque a gente falou, en passant, mas a sinusite tem que ter um tratamento levado muito a sério, né? Exato, a sinusite é uma infecção. Ela pode ser viral, como a gripe, por exemplo, que é o mais comum, inclusive. Então, não é toda a sinusite que você trata com antibiótico. E muitas delas são bacterianas, aí sim com antibiótico, e cabe ao médico poder diferenciar isso. Geralmente, a gente vai entrar com medicações. Então, no caso de sinusite, procure o médico, tente não se automedicar, a não ser com sintomáticos clássicos, né? Aqueles remédios para dor, analgésicos que a gente está acostumado. Qual que é a dica da sinusite para o telespectador? A sinusite basicamente é uma sensação de resfriado. Geralmente ela é um resfriado que piorou depois de uma semana ou cujos sintomas não passaram depois de 10, 15 dias. E ela tem alguns sintomas, não são obrigatórios você ter todos. Você não precisa ter febre, mas ela é um sintoma comum. Nas crianças é muito comum, e nos adultos também, a tosse com catarro. Nas crianças esse catarro costuma sair pela frente e em nós adultos é mais comum aquele catarro que desce para a garganta, com pigarro e que piora ao deitar. E sensação de pressão na face. Mas a pressão também pode estar presente na rinite, mas na sinusite ela costuma ser um pouco mais forte. Basicamente é isso. Agora você falou que a sinusite, ela pode virar uma pneumonia. Eu tive um quadro no ano passado, não sei se vocês lembram, quem acompanha o programa deve lembrar, fiquei resfriada, o resfriado virou sinusite,
tratei a sinusite e depois ela virou uma pneumonia, né? Como é que a gente faz para que isso não aconteça? Graças a Deus, isso são complicações menores. Não só pneumonias, você pode ter uma série de outras complicações, até meningites, mas são muito raras. A gente tem que fazer a prevenção, tratar os sintomas e, principalmente, uma certa atenção para aqueles pacientes que têm sinusite crônica. O que é a sinusite crônica? São esses sintomas de sinusite que eu falei aqui, se eles acontecerem em 1/3 do ano, então em até 4 meses. Não precisa ser contínuo, mas você falar em 1 ano. Se eu somar todos os episódios de sinusite, deu mais do que 3, 4 meses, você deve procurar um médico, porque muitas das vezes você vai precisar de um tratamento mais especial, eventualmente até uma pequena cirurgia. A boa notícia é que os tratamentos, mesmo que sejam cirúrgicos, são tratamentos muito seguros e pouco invasivos, né? São cirurgias que não trazem muito problema para esses pacientes. Para quem tem sinusite de repetição. Para quem tem sinusite de repetição ou que tem alguma alteração nas vias aéreas, que o médico, o otorrinolaringologista, falou, olha, o seu caso é cirúrgico. São cirurgias que trazem um resultado muito bom quando bem indicados. Mas, de modo geral, a sinusite é tratada com antibiótico? Tratada com antibiótico, no caso de bacterianas, ou com sintomático, se forem quadros virais. Mas, como eu falei, evite a automedicação de coisas mais específicas. Para nós, é muito ruim quando o paciente, às vezes, tem acesso ao antibiótico, porque tem guardado em casa, porque tem um amigo farmacêutico que facilita a compra, e no primeiro sintoma ele fala, vou tomar antibiótico porque o meu catarro está verde. Cor do catarro não faz diagnóstico de sinusite. Eu ia te perguntar isso agora, porque eu sempre ouvi falar que se tiver branco, normal, se tiver esverdeado, pode ser que seja até ok, mas o amarelo me falaram que era o pior. Não necessariamente. É um senso comum também, mas isso não é verdade. Doenças virais, por exemplo, como a Covid, que dava quadros sinusais, deixam o catarro amarelado, até mesmo esverdeado. Para nós, assim, o exame que comprova isso é o exame clínico e exames específicos de imagem, enfim, filmagem das vias aéreas, para a gente falar de uma maneira mais assertiva. Não, realmente vamos tratar. Então, cor do catarro para a gente não quer dizer muita coisa. Perfeito. A Cherolaine Leber está perguntando se as rinites e sinusites só atacam durante o tempo seco. Não, mas é mais comum, por aquilo que eu falei. A via aérea tem que ter uma umidade e temperatura ótimas para funcionar. Se você tem um tempo mais seco, ela não vai funcionar tão bem e vai perder essa função contra esses agressores. É muito importante usar o umidificador no quarto quando a gente dorme com o ar-condicionado ligado? É importante, mas não é todo mundo que tem acesso. Então, o que a gente orienta? Deixe uma toalha depois do banho no quarto, uma bacia d'água, enfim, se hidrate bem, deixe aquela garrafinha de água ou a lavagem nasal na cabeceira. É importante sim para minimizar esse desconforto. Tá joia. Mas é mais para minimizar o desconforto ou pode prejudicar a saúde? Para evitar também, você diminui a probabilidade dessa doença acontecer. A Carla, a Cacá, está perguntando, tenho muita sinusite e já me falaram que chás, infusões e óleos essenciais podem me curar, é verdade? É mito, isso não resolve. É mito? Mito. O chá, enfim, ele pode melhorar o desconforto, dar um sintoma de falsa melhora, assim como, por exemplo, o uso de alguns medicamentos para descongestionar. Você fala, estou respirando super bem, mas a verdade é que ele anestesiou o receptor que percebe a entrada de ar e ele não está fazendo efeito, só tratando o desconforto. Bom, e óleo essencial? Eu acho tudo muito bom como paliativo para minimizar o desconforto, mas não vai tratar a doença. A rinite alérgica é contagiosa? Não, ótima pergunta. Ela não é contagiosa. É uma doença alérgica. Sinusite é contagiosa? Pode ser contagiosa. De que forma? Pode ser um resfriado, uma doença viral. Então, sim. Embora as pessoas com sinusite vão ter uma predisposição até essas cavidades mais tomadas. Mas a sinusite viral pode ser, porque pode ser sintoma de uma gripe, pode ser contagiosa. Bacteriana, não. Tá joia. Próxima pergunta na tela. Rita Acácia, tenho rinite alérgica e desvio de septo e às vezes sinto falta de ar. É normal? Normalíssimo. Então, esse aqui é o caso de todos os consultórios de otorrino. A título de curiosidade para o telespectador, um nariz mal funcionante prejudica a nossa performance energética em até 20%. É uma coisa muito grande. Aquele exercício que eu comentei agora antes. Coloca um pregador de nariz e tenta andar alguns metros ou subir um lance de escada. Você fica exausto. Então, o desvio de septo, que é essa cartilagem que separa uma narina da outra,
e vai gerar uma obstrução em uma delas associada a um inchaço interno, você tem o cenário perfeito para ter uma obstrução e um desconforto intenso. Perfeito. Obrigada, Rita Acácia, pela sua pergunta. Depois que a pessoa opera o desvio de septo, ela vai ficar boa da sinusite, da rinite? As cirurgias para sinusite são um pouquinho mais elaboradas. A gente tem que... Mas a rinite, a pessoa fica boa? Não é que ela fica boa. O princípio da cirurgia... Porque é um processo alérgico. Ela tem uma vida próxima de uma pessoa normal. Então, você tem menos coisa para inchar, menos coisa para dar desconforto. Então, num quadro de rinite, você vai ficar menos sintomático porque aquelas estruturas não colapsam. Muito bem. Giovana Trigo, quais as diferenças entre um resfriado comum e a sinusite? A gente já falou aqui. Então, o resfriado, ele pode ter um quadro sinusal associado, um quadro nasal, de coriza, espirro, e a sinusite é basicamente a mesma coisa. Geralmente, os quadros de sinusite são mais agravados e mais severos. Eles duram mais tempo que o resfriado convencional. Você já falou aqui também que a gente já nasce com essa suscetibilidade a uma rinite, né, que é uma doença alérgica. É hereditário porque na minha família, né, meu pai tem muita rinite, eu tenho muita rinite, meu filho tem muita rinite, minha filha tem muita rinite e assim vai indo. Ótima pergunta também, sim. A gente fala que os estudos mostram aí que se um dos pais tem rinite alérgica, a probabilidade do filho ter chega a 40%. Se os dois têm, supera 85%. Então, sim. Leite e derivados, eles podem prejudicar? Podem. É muito frequente nos consultórios otorrinolaringológicos crianças com quadros de rinite severa, sinusite, aquele catarro crônico que a gente retira o leite, obviamente respaldado por alguns exames, alguns testes clínicos, as crianças melhoram muito, até de otite, sinusites e outras inflamações. O leite é extremamente alergênico, ele provoca alergia, então as pessoas que têm sensibilidade devem retirá-lo. Bom, eu penso que, como eu, muita gente deve fazer a mesma coisa numa crise de rinite, que é desesperadora e normalmente é rápida, né? Eu tomo uma medicação, eu tomo um antialérgico específico para rinite. Esses antialérgicos que vendem facilmente na farmácia, eles fazem mal se a gente toma esporadicamente numa crise ou tudo bem? Tudo bem, você pode tomar os antialérgicos, você deve evitar o uso de descongestionantes, sejam eles os tópicos, aquelas gotinhas de desentupir, ou até vendidos em farmácias sem o conhecimento médico, porque eles podem piorar os sintomas. Uma outra coisa importante que é interessante falar para todo mundo, numa suspeita de resfriado, sinusite bacteriana ou viral, não use descongestionante, antialérgico, ele torna o muco mais espesso e é mais difícil de você limpar esse muco, ele acaba podendo piorar esses sintomas. Então, peraí, se a gente tiver resfriado, gripado, começou com aquela coriza toda, não é para tomar aqueles, porque o apelo, inclusive na televisão, é para tomar exatamente esses que a gente conhece, aí que deve estar todo mundo com eles na cabeça. Existem umas formulações específicas para gripes que você pode tomar, mas usar antialérgico como para rinite alérgica, às vezes é difícil para a pessoa que não tem treinamento nisso, até para alguns médicos que não são otorrinos, diferenciar um do outro. Mas eles podem piorar a drenagem das secreções na vigência de uma sinusite. Então, numa gripe é melhor evitar? É melhor evitar, só sintomáticos, lavagem de nariz, enfim. Eu vou perguntando aqui, já vou para cá, gente, só porque eu tô lembrando aqui, porque como eu tenho rinite, eu fico imaginando que isso também possa te interessar. Antigamente só a gente conhecia esses sprays que eram nasais para descongestionar, tem também aquele que é sorinho, que tá tudo certo, e esse a gente deve usar, né? Mas atualmente tem um que a gente passa no nariz, que... Vou falar o nome comercial porque eu posso, doutor, não, que é o Avamis. Esse a gente pode usar numa crise de rinite ou tem que ter cuidado? Essa medicação, ela pertence ao grupo dos corticoides tópicos, né, que são locais. São as indicações hoje que a gente fala em medicina padrão ouro, as melhores possíveis para tratar a rinite alérgica. Eles devem ser prescritos com orientação do médico, até porque esses remédios são excelentes, mas eles demoram um certo tempo para fazer efeito. Se você nunca usou, algumas pessoas falam, eu acabei usando porque me indicaram, não funcionou. Por isso mesmo, em geral, você vai começar a colher os benefícios a partir de 10 a 15 dias do uso crônico dessas medicações. E ninguém contou isso para os pacientes, então eles esperam uma resposta tipo extintor de incêndio, e isso não vai acontecer. Uau! Você sabe que eu conheci esse medicamento? Eu tive uma crise alérgica, fui levar a minha cachorrinha num pet shop
e fiquei lá enquanto ela estava sendo atendida e ali me deu uma alergia terrível. Eu pedi pro meu marido ficar, saí voando para a farmácia. Cheguei na farmácia, eu estava inchada assim, falta de ar, e aí eu falei para a moça, preciso de um antialérgico urgente, que eu tô tão mal. Aí ela me deu um antialérgico, que é conhecido, que todo mundo conhece, e ela ainda falou assim, mas como você tá muito mal, toma, usa esse aqui também, você vai ficar boa na hora. E eu fiquei. Não sei se foi por causa do antialérgico, mas eu já achei que era por causa desse que eu usei, né? Que é da parte dos corticoides. E eu nem sabia que eu tinha que continuar usando. A gente, quando prescreve, costuma prescrever por um tempo prolongado, por pelo menos 2 meses, para esse paciente diminuir a atividade desse sistema imunológico. Esses remédios são muito bons para tratar todos os sintomas. Os antialérgicos não são tão bons para tratar na rinite, a sensação de nariz entupido e dor facial, mas eles têm uma resposta mais longa, então eles demoram mais para fazer efeito. Perfeito. Doutor, agora temos muitas perguntas, mas eu vou fazer uma pausa e a gente volta para você responder. Vocês viram que eu já estou perguntadeira, né? Não sei se você também tem rinite, se você também é essa pessoa alérgica, assim, mas a gente sofre, não é, gente? Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar, doutor? Vamos lá. Aqui, ó, pode voltar as perguntas. Eu vou ficar agora só nas perguntas dos telespectadores, porque eu já fiz bastante, eu fiz uma consultona aqui, né? Gildete Chagas diz assim, tive rinite com o nariz entupido e vermelho de tanto limpar. Nunca fui ao médico, nem tomei remédios, nem usei esses que aplicam no nariz. Ficava com ele entupido. Não ia bem no casamento e melhorei quando separei. Se tivesse descoberto antes, não tinha sofrido de rinite por anos. Hoje tenho 67 anos e isso foi quando eu tinha 40. Essa história é real. Os americanos, que são muito bons de estatística, estudo, enfim, os médicos americanos, eles mostram o impacto que a rinite alérgica causa na economia e na qualidade de vida do paciente. A gente tem até um questionário, existe um questionário para fazer pesquisa, que avalia a qualidade de vida baseada nos sintomas da rinite do paciente de obstrução nasal. E são devastadores, é o que a telespectadora aqui comentou. Mas o que eu entendi também é que ela está fazendo uma referência da rinite ter uma ligação com o emocional dela, porque ela disse que nessa época que ela tinha muita rinite, ela estava mal no casamento. Aí ela se separou e ela ficou melhor da rinite. Realmente pode ter, o sistema imunológico está ligado com a parte emocional. Então, isso é muito comum, por exemplo, nas dermatites de pele. Às vezes, né, quem tem predisposição, você tem que ter a predisposição, não é qualquer um que vai ter. Poxa, estou diante de uma prova, de um evento traumático, fico com urticária. Então, a gente já sabe há muito tempo que os sintomas de alteração do emocional vão piorar os quadros alérgicos em geral. Mas, como eu comentei também, a rinite alérgica mal conduzida impacta demais, vira uma bola de neve. Mas não confunda-se, não é o casamento que dá rinite. Exato. Tá bom? Era a crise que ela estava vivendo. Aviso o Ricardo que eu não vou me separar dele não, porque eu tenho rinite, mas meu casamento vai bem. Vamos lá, Ângela Souza. Passei 12 meses com tosse seca, intensa e coceira na garganta. Fui diagnosticada como rinite alérgica. Qual é o tratamento ideal? Rinite alérgica tem relação com emocional? Outra pergunta. Tem, mas embora pessoas com emocional muito bom também sofram muito de rinite alérgica. E esse é o mais comum, né? Basicamente aqui é o quadro clássico de alergia. Lavar bem o nariz, consumir bastante líquido, deixar os ambientes bem limpos e consultar um médico se Caramba, sintomas... Mas 12 meses é um ano inteiro com alergia? Um ano, é isso. É isso, mas esses quadros são mal conduzidos. Se você deixa uma pessoa com uma rinite moderada ou intensa livre, sem cuidados, ela vai ter a vida inteira sintomas. Ela vai falar assim, poucas vezes eu estou bem. Ela vai lembrar quando ela está bem, porque essa é a exceção. Puxa. Obrigada, Ângela. Agora vamos para a próxima. Deixa eu virar aqui. Silvana Vieira. Existem diferentes tipos de rinite, como, por exemplo, na alergia de pelo de gato ou a poeira? Existem, a gente classifica em termos médicos, existem vários tipos de rinite alérgica, embora os sintomas comuns sejam basicamente os mesmos. A gente consegue diferenciar, às vezes, somente com biópsia dessa mucosa, estudos mais avançados. Mas existem as partículas que também desencadeiam a alergia, que é a pergunta da telespectadora. Depende de paciente para paciente. Tem testes alérgicos que tentam ver isso, mas é virtualmente impossível saber de tudo aquilo que causa o seu desconforto. Esses testes, às vezes, norteiam, porque a gente sabe, olha, você tem muita alergia a ácaro, uma alergia pequena a caspa de animal, maior a resto de barata. Acredite se quiser, às vezes, mesmo em ambiente limpo, fica esses restos de inseto que provocam alergia. Mas é virtualmente impossível saber de tudo.
Perfeito. Obrigada, Silvana, pela sua pergunta. Vamos lá, gente, vamos ver a próxima. Larissa Joyce. É verdade que quadros crônicos de sinusite podem desenvolver a asma? E se quadros de refluxo gástrico estão ligados à sinusite? Meu filho tem 5 anos e tem várias crises durante o ano. Ano passado ele teve que fazer o uso de antibiótico, mas agora já está em crise novamente. Sim, é tão verdade que ontem eu operei o meu anestesista, o chefe da minha equipe. Ele tem asma, que é uma doença alérgica, e tinha quadros de sinusite de repetição. E ficava ruim, por estar em ambiente médico, toda hora perdia dias de trabalho, qualidade de vida, e eu operei por esse motivo. O revestimento do nariz é o mesmo dos pulmões, a gente que divide em especialidades que tratam ela. Então, o paciente que tem asma, 80% deles tem uma probabilidade de ter rinite alérgica, e se tiverem sinusite, é um foco de infecção severo. E o refluxo também. É extremamente comum aquele conteúdo gástrico voltar nessa região e agredir essa região. Então, se você já tem predisposição à alergia, mais um agressor químico, que é o ácido que não foi feito para estar lá em cima disso, vai desencadear uma probabilidade de piorar os sintomas e de ter infecção também. Ok, obrigada, Larissa. Vamos lá. Camila Moraes, boa tarde. Meu olho lacrimeja muito de manhã. Pode ser algo relacionado à rinite? Muito, é um sintoma muito clássico, porque a conjuntiva, que é essa pelinha que reveste o olho, ela tem a mesma origem embriológica, quando a gente está na barriga da mãe, da mucosa do nariz. Então, a mucosa inflamada é igual a conjuntiva inflamada, é um sintoma clássico. Tá joia. E aí tem que tratar essa rinite. Tem que tratar, mas responde rápido ao tratamento. Esse sintoma em particular é um dos que responde mais rápido ao tratamento. Joia. A Maria Silva quer saber, tirar todos os pelos do nariz prejudica a saúde? Sim, ele faz uma função de filtragem. A gente faz por uma questão estética, de higiene, não sou contra parar ou limpar o nariz, mas muito cuidado porque também são uma fonte, fazer da maneira adequada, é uma fonte de infecção local que a gente chama de foliculite. E essa região com espinhas, pelos encravados, é uma região muito preocupante. A gente chama isso aqui de triângulo de perigo da face, porque as veias dessa região, que são uma porta direta para a infecção, se comunicam com os olhos e com o cérebro. Então, uma infecção leve aqui pode complicar muito a vida da pessoa. Nossa, você falando isso agora, eu estou pensando nessa turma que fica fazendo esses procedimentos de harmonização, que quer botar o nariz mais arrebitado, que quer pôr ácido no nariz. Então, isso tudo aqui é um perigão, né? Super. Eu sou otorrino, eu sou cirurgião maxilofacial também, tenho dupla formação, e eu faço muita cirurgia estética, reparadora e funcional nasal. Eu acabo recebendo muitas complicações disso. São tenebrosas, então consulte o médico, é melhor. Você quer melhorar o seu nariz? Tem indicação, a gente faz muita rinoplastia, consulte o médico. Gente, a coisa é séria, não brinca com isso não. Você viu o doutor falando triângulo do perigo, né? Perigo da face. Vai colocar a sua saúde em risco, né? Sua vida em risco. A da Maria Silva já respondi. Pode virar aí, gente. Obrigada, Maria, pela sua participação aqui no nosso Vida Melhor. Cris Andrade, não sei o que tenho, já fui a todos os médicos otorrinolaringologista. Fiz exames e não consegui resposta de nenhum. Tenho uma secreção que corre para a garganta há mais de 30 anos e não consigo achar solução para esse problema. Me incomodo muito, pois me dá um mau hálito. Olha, a gente não consegue dar um diagnóstico preciso porque eu não estou vendo a paciente, enfim. Mas esse é um sintoma clássico de doença do refluxo gastroesofágico, que nós otorrinos chamamos de refluxo laringofaríngeo. Na prática, é só por uma definição anatômica, porque é a região que a gente consegue examinar. O ácido no estômago que volta, e é importante frisar, 70% dos pacientes que têm isso não vão ter queixa gástrica associada. Não sentem absolutamente nada, mas pequenas quantidades de ácido conseguem cair nessa região e provocar uma reação tipo resposta. A garganta contrai, produz muco para lavar, tem sensação de ardência. Então a pessoa fala, tenho certeza que é do nariz. Na verdade, o muco está lavando, como calçada suja, esse agressor que está vindo de baixo. Olha que interessante. E aí tem que tratar com um gastro? A gente consegue tratar com um médico, nós otorrinos tratamos e, obviamente, se for uma coisa severa, a gente encaminha para o colega. Maravilha. Doutor Alfredo Lara, ele está no Instagram como Dr. Alfredo Lara. Só seguir lá, segue, deixa uma mensagem de gratidão, né? Aprendemos bastante. Dr. Alfredo Lara. E o contato é dralfredolara@dralfredolara.com.br, que é o site do doutor. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, prazer. Foi muito bom te receber. Até logo.